E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Como é que tá a vida de vocês? Tranquilo? Seguindo aí os estudos firmes? Na aula de hoje, então, nós vamos conhecer a teoria do conhecimento do filósofo Immanuel Kant. Esse é o filósofo Kant. O Kant é alemão, da cidade de Königsberg. Vamos continuar ali então. Então, nas aulas passadas, nós vimos então que havia uma disputa do conhecimento de dois grupos de filósofos, os racionalistas e os empiristas. Para os racionalistas, que é uma corrente filosófica, o conhecimento é obtido e formulado apenas pela razão que há em nós. E segundo esses filósofos racionalistas, que também são chamados de inatistas, inato, que já nasce conosco. Os sentidos então nos enganam. Devemos confiar apenas na nossa razão. E aí nós vimos lá o filósofo René Descartes, quando como grande nome que representava os racionalistas, e o René Descartes, segundo ele havia chegado a uma certeza indubitável, que era a ideia do penso, logo existo. Contrariamente aos racionalistas, havia então os empiristas. Para os empiristas, a palavra empiria vem do grego experiência, o conhecimento é obtido através dos sentidos, já oposto aos racionalistas. Então, segundo os empiristas, nós somos como uma folha em branco. E conforme vai se escrevendo na nossa vida, nós vamos vivendo, então coisas vão sendo escritas nas nossas memórias, que são os sons, são os gostos, né? Tudo então que a gente vai sentindo, né? A gente vai gravando na nossa memória. Então são duas correntes que se opunham, os racionalistas e os empiristas. O grande representante do empirismo é o inglês David Hume, né, que levantou de novo lá a questão do ceticismo, que havia, que os empiristas usavam o raciocínio indutivo e que o raciocínio indutivo não era 100% certeza, né? Como funcionava o raciocínio indutivo? Você observava casos particulares, casos individuais, e da observação desses casos particulares, você formava ali uma relação de causalidade. Por exemplo, observações particulares. Eu observei que ontem, anteontem e anteontem o sol se levantou. Cada dia que eu vi o sol se levantando foi uma observação individual. Deu concluir que o sol sempre vai nascer. Então, de observação individual, eu criei uma teoria geral. E aí o David Hume falou, bom, isso aí é uma crença que nós formamos em nossa mente, mas não significa que se eu vi o sol nascendo ontem, anteontem e assim por diante, que ele vá nascer amanhã. Então o David Hume quebrou um pouquinho a questão da certeza que os racionalistas têm, né? Para os racionalistas é possível afirmar algo 100% certeza. Para os empiristas já não é possível. Então David Hume recuperou um pouquinho daquele ceticismo que havia então e passou de novo a desconfiar das certezas. Vamos seguir ali. Então, na aula de hoje, nós vamos ver então, né, a tentativa do Immanuel Kant de superar essa disputa entre os racionalistas e os empiristas, e vamos ver que o Kant formou algo chamado que ele mesmo denominou de revolução copernicana. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, seguindo lá. O Immanuel Kant, podem ver ali, ó, começo do século XVIII até o início do século XIX, morreu com 80 anos de idade. Ele é de Königsberg, na Alemanha, que era a Prússia, se não me engano. Há algumas curiosidades sobre o Kant. Ele nunca saiu de Königsberg, nasceu ali, se formou ali e deu aula na Universidade de Königsberg e nunca saiu dali. E ele caminhava todo dia exatamente no mesmo horário. Conta a lenda que as pessoas acertavam o relógio pela caminhada dele, de tão rigoroso que ele era. E aí o Kant ele é um divisor na filosofia, tá? Ele representou ali o iluminismo alemão. As ideias do Kant mudaram a educação, mudaram a ciência, serviram de base para o direito, serviram de base para a filosofia. Então, as reflexões dele foram importantíssimas para mudar bastante da filosofia. Ele tem duas obras importantes. A primeira, que é a Crítica da Razão Prática, onde ele vai discutir então a questão ética, como funcionam os nossos valores morais, e isso nós discutimos lá no segundo ano, ok?
e a crítica da razão pura, onde então ele vai discutir a possibilidade e os limites do nosso conhecimento, da nossa razão. Ou seja, ele vai discutir o que é que o nosso conhecimento pode conhecer, até onde ele pode ir, quais são os limites. Percebeu que mudou já a questão. Os empiristas e os racionalistas não tinham certeza, não tinham muita dúvida do conhecimento. Agora o Kant já vai fazer ali uma crítica a essa razão pura aí. Bom, antes de continuar, só lembrando a vocês que na Alemanha a formação tradicional não era o empirismo, a formação tradicional era o racionalismo, então o Kant tem essa formação mais racionalista, ok? Seguindo ali. Então, como que o Kant uniu as duas correntes opostas aí? Então, primeiro, o Kant chegou à conclusão, né, ele afirmava que todo conhecimento começa com a experiência, ou seja, precisamos da experiência, mas ele vai reconhecer que sozinha a experiência não é capaz de formular um conhecimento sobre as coisas. Precisamos de mais de algo ainda. Segundo, então, é preciso um trabalho do sujeito, ou seja, é preciso um trabalho da nossa mente, da nossa razão, para organizar aqueles dados que o sentido recebe. Se eu recebo lá a sensação de frio, de calor, de som, de cachorro, de cavalo, de pássaro, então o meu cérebro, a minha razão, precisa organizar a questão de tempo, de espaço. Então é necessário que a nossa mente já possua certas estruturas, né, que ele chamou formas de sensibilidade e do entendimento. Então, na nossa mente, ela já tem certas estruturas e aí nós vamos vendo as coisas e a nossa mente vai organizando cada uma em tal lugar. Aquele é maior que esse, aquele está longe, aquele está perto. Então, a nossa mente consegue já organizar algumas coisas. Ela precisa ter uma estrutura. Essa estrutura não tem nada nela, é só a estrutura mesmo. E aí, conforme vamos vivenciando, os nossos sentidos vão fornecendo a matéria do conhecimento e as nossas estruturas mentais vão organizando, então, separando as coisas e fazendo as relações dentro, então, do nosso cérebro lá. Perceberam só? Então, o Kant está unindo ali o racionalismo com o empirismo. Né? O empirismo, que é a matéria do conhecimento, e o racionalismo, então, são as estruturas que tem na nossa mente. Ok? Então, é assim que o Kant vai unir e vai formar, então, e vai conseguir superar um pouquinho essa questão da disputa entre os racionalistas e entre os empiristas. Tanto que a teoria a filosofia do Kant vai ser chamada de filosofia crítica, o criticismo kantiano. Ele vai criticar, né, tanto o racionalismo e vai criticar tanto o empirismo para poder formar então a teoria do conhecimento dele, unindo aí as duas teorias e apontando o que é que elas têm de errado e o que é que elas têm de certo. O certo do empirismo é: precisamos sentir as coisas para aprender. Mas se essas coisas entrarem em nossa mente e elas não forem organizadas, não vai ter conhecimento. E o que é que organiza as coisas na nossa mente? É justamente a razão. Então precisamos, sim, também do racionalismo. Seguindo lá. Então, desse modo, né, o Kant afirmou que a experiência nos fornece a matéria do conhecimento, né, aquilo que nós observamos e sentimos, ok? Enquanto a razão, então, vai organizar essa matéria que nós recebemos. Então, essas estruturas, olha a palavra ali, ó, essas estruturas são a priori. O que significa o termo a priori? A priori significa aquilo que já vem antes. Então, a priori, na nossa razão, no nosso cérebro, naturalmente, nós já nascemos então com estruturas capazes de fazer relações, de perceber as coisas, ok? Então, assim como quando vivemos, vamos tendo as experiências, a nossa estrutura mental, que é a priori, que já está antes no nosso cérebro, está antes das coisas que sentimos, então já vai organizando as coisas ali. Então, o racionalismo está presente aí. E outra coisa, ele atacou a metafísica. Os metafísicos geralmente são filósofos, né? O Descartes era um metafísico. Os metafísicos
creem que é possível conhecer a realidade que está fora de nós. O Platão era metafísico, Aristóteles era metafísico, né? Esses filósofos metafísicos afirmam que é possível conhecer a realidade que está fora de nós. Então o Kant falou o seguinte, ó, o David Hume me despertou de um sono dogmático. Esse sono dogmático é o sono da certeza. Ele acreditava que até então ele acreditava que tinha certeza que era possível conhecer a realidade em si. Então ele também era um metafísico, e quando ele leu as ideias do David Hume que atacavam as certezas e colocou lá e trouxe de volta o ceticismo, ele falou: opa, o David Hume está certo. Eu estou sendo dogmático ao afirmar que é possível conhecer as coisas. E ele falou: essa realidade que está fora de nós, então, ele chamou de coisa em si. O Kant é o filósofo mais difícil de ser estudado, tá, gente? Então, tudo aquilo que está fora de nós, gente, que você observa, é chamado de coisa em si. Os metafísicos, então, acreditavam que a nossa mente era plenamente capaz de conhecer com certeza tudo o que está fora de nós. Isso que está fora de nós, nós chamamos de coisa em si. Vocês estão olhando agora para uma tela do celular ou de um computador, e isso que vocês estão vendo é uma coisa em si. Então, segundo os metafísicos, é possível que você conheça com certeza aquilo que é fora de nós. Então, o Immanuel Kant vai se aliar ao inglês David Hume e vai dizer, peraí, opa, não é certeza assim não. Tá? Então, precisamos acordar desse sono dogmático dos racionalistas que acreditam que é possível conhecer tudo o que está fora de nós com 100% de certeza. Não é possível. Então, esse sono dogmático é tomar como ponto de partida a ideia de que existe uma realidade em si. Essa realidade pode ser o Deus, pode ser uma alma, pode ser o mundo, o infinito. Então, a matéria, uma forma, uma relação de causalidade. Então, tá? Então, isso é o sono dogmático, é acreditar que existe fora de nós essa realidade. Sem que nós existamos, essa realidade existe sem nós. Isso é um sono dogmático. Acreditar que existe uma realidade que eu possa separá-la de mim e que ela exista mesmo que eu não exista. Continuando, essa realidade que pode ser conhecida por nossa razão, né? Ou que dá no mesmo, tomar como ponto de partida a ideia de que aquilo que eu falo corresponde exatamente àquilo que eu vejo. Então, olha só o que o Kant levantou aí: uma desconfiança. Aquilo que eu falo, que eu descrevo alguma coisa. Esse descrever pode não representar aquela coisa como ela realmente é, porque eu só vejo ela, mas eu não consigo conhecê-la por completo. Vamos continuar para vocês entenderem essa ideia. O Kant é realmente complexo. É o filósofo mais difícil de ser entendido em todas as áreas. Então tá lá, ó. Continuando, frase do Immanuel Kant. Eu não conheço aquilo que me afeta. Apenas sei que sou afetado por algo, do qual eu crio uma imagem. Então, fora de mim há um mundo, esse mundo está impactando em mim. Então, aquilo que eu sinto dele, eu consigo dizer dele. Mas o Kant vai dizer, ó, conhecê-lo completamente, isso não é possível. Então, fora de nós há uma realidade que nós criamos, mas essa realidade que nós criamos, porque nós sentimos ela, pode ser que a gente descreva ela, né, de acordo com o nosso cérebro, como o nosso cérebro conhece. Mas o nosso cérebro pode não conhecê-la completamente. Ele pode estar descrevendo a coisa, mas esse nosso cérebro, essa nossa razão, ela tem uma capacidade, ela tem um limite. É por isso que lá no começo eu disse, ó, Kant vai questionar os limites, as possibilidades e a capacidade da nossa razão. Então, esse mundo que vocês estão vendo, que você parece ter certeza sobre ele, segundo Kant, você levanta aí uma pulguinha de dúvida, porque pode não corresponder ao mundo como ele realmente é. Na verdade, é um mundo como o seu cérebro formula ele. Tá conseguindo entender o negócio aí? Tá difícil. Tá difícil, né? O Kant é assim mesmo. Então, seguindo lá. Então tá lá, ó. Segundo Kant,
não é possível conhecer a coisa em si. Não é possível conhecer a realidade em si. Essa coisa em si, ele chamou de númenos. Mas é possível conhecer apenas aquilo que nos aparece. Então, aquilo que eu vejo, eu chamo de fenômeno. A coisa em si, como ela realmente é chamada de número. Então, aquilo que eu vejo, é um fenômeno que aparece para mim, aparece para os meus sentidos. Eles estão vendo, estão sentindo. Mas como ela é realmente, segundo o Kant, não é possível conhecê-la. Então percebam só, o Kant está reafirmando o ceticismo lá do David Hume. Por isso então que ele saiu da certeza dogmática dos racionalistas, saiu do sono dogmático e foi então para o lado do ceticismo dos empiristas, de que realmente há uma dúvida em relação à realidade que nós conhecemos ali. Então ele agora passa a colocar a questão do conhecimento no sujeito e não na realidade. A certeza, as dúvidas agora estão na capacidade do sujeito de conhecer. Então, segundo o Kant, ele fez aquilo que ele mesmo chamou de revolução copernicana. Ou seja, ao questionar a capacidade da razão e conhecer as coisas de modo absoluto, com certeza, ele chamou isso aí de revolução copernicana. Então, para os empiristas e racionalistas, havia um objeto do conhecimento que estava no centro, e aí então o Kant vai inverter isso aí. Ele vai colocar no centro o sujeito. E na aula que vem, então, eu continuo explicando para vocês isso. Fiquem tranquilos, revejam a aula. O Kant é realmente difícil. Tendo dúvidas, me manda lá um WhatsApp. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai depois, nós vamos reexplicar para vocês, porque o Kant é um cara complexo realmente, ok? Então é por hoje. É isso. Abraço, galera. Até a próxima. Fui!